Mais um dia com tempo seco em praticamente toda a região sul do Brasil. Não só a região sul do Brasil, mas os países vizinhos, Argentina, Uruguai, Paraguai, região sudeste do Brasil, centro-oeste, até parte lá do norte do Brasil, está meio que sob a influência dessa massa de ar seco, está embebida esse centro de alta pressão. Então, assim, ó, mais um dia com tempo estável, o sol ele acaba predominando, acaba brilhando com força, um dia bonito, sem previsão de chuva, temperaturas que permanecem mais amenas, baixas nesse início de manhã, elevadas durante o período da tarde, sempre respeitando a climatologia mais de outono, frio de manhã, quentinho durante a tarde. Hoje é um dia que teve bastante diferença entre a máxima e a mínima, ou melhor, a mínima do topo e a mínima da baixada. Então, nessas áreas aí mais de baixada, a temperatura ela ficou negativa em alguns pontos do topo da Serra Catarinense, entre 2 graus, 1 grau negativo, alguns pontos até menos. Algumas estações meteorológicas até registraram menos, valores menores do que esse que eu comentei, né? Mas eu estou levando aqui em consideração os locais aí que a gente tem pontos ali de monitoramento, né? A IPAG faz pontos de monitoramento por ali. É, e sendo que no topo a temperatura ficou bem positiva, sabe? Eu vou estar mostrando essa diferença para vocês aqui nos mapas. E assim, ó, umidade baixa, índices que variam entre 25% a 35% nas áreas do oeste à serra, valores próximos aí dos seus 24, 25 graus na maior parte dos municípios do sul do Brasil, até algumas áreas faz até um certo aquecimento. Então essa condição que eu expliquei para hoje, ela é válida para essa quinta, sexta e sábado. E domingo também, só que no domingo em particular, tem alguns locais que vão ter algumas mudanças no comportamento do tempo. Que locais são esses? Rio Grande do Sul, alguns pontos do Rio Grande do Sul, está mostrando no mapa, oeste de Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul, oeste e sudoeste do Paraná. Essas mudanças estão associadas e embebidas a um sistema de baixa pressão. Essa baixa pressão atmosférica ela deve estar proporcionando muitas nuvens carregadas, promovendo pancadas com trovoadas mal distribuídas. Não é uma chuva assim volumosa, mas ela pode estar influenciando o domingo em alguns pontos aqui do sul do Brasil. O leste de Santa Catarina, o leste do Paraná, não acontece nada, o tempo é bom. Mas essas áreas, por exemplo, eu estou aqui no oeste, para mim, a possibilidade de chuva é maior no domingo. Isso com os dados de hoje, porque pode ser que até amanhã ou depois da manhã mude um pouco. Se acelerar ou atrasar esse sistema, quem sabe vem até na segunda-feira. Mas isso é algo que a gente vai detalhando, beleza? Então repare que esse centro de alta pressão que ele estava bem aqui em cima de nós ontem com 1022 hectopascais, ele já se encontra sobre o oceano e mantém estendido aqui uma intensa crista atmosférica, ou seja, uma região de alta pressão alongada que inibe os movimentos ascendentes, mantendo só a subsidência do ar. Então isso faz com que nós tenhamos o domínio do tempo bom. Tem uma baixa pressão que já está se formando aqui no norte da Argentina. Essa baixa aqui, teoricamente falando, é a baixa do noroeste argentino, né? Geralmente ela está associada à corrente de jato, tem um certo grau de barocclinia. E repare que a gente tem um outro centro de baixa pressão que está aqui sobre o oceano, mantendo um forte gradiente de pressão, um forte gradiente aí de temperatura, né? Que tem pontos aí que a pressão aqui chega a 997 hectopascais, mas não oferece nenhum perigo aqui para a nossa região, em particular é mais para o oceano que mantém o mar mais agitado. Com relação às temperaturas, como eu disse para vocês, hoje é um dia que a gente tem bastante diferença porque o ar ele está denso, ele está muito seco. Então isso faz com que a gente tenha uma diferença assim gritante da temperatura mínima registrada entre o topo e a baixada. Então aqui tem um exemplo aqui no oeste, ó. Enquanto no topo está 16 graus, 15,8, na baixada está 5,7, beleza? Vamos ver aqui um exemplo bom. Vamos pegar o topo da serra, né? Olha só isso aqui.
Urupema, o Morro de Urupema ou Morro das Torres está com 10,6 a temperatura, e sendo que na Baixada está 0,8 negativo, quase 0,1 negativo. Olha só aqui, ó, não, aqui é Bom Jardim. O Bom Jardim da Serra está com menos 2,6, e sendo que no Morro da Igreja está 10,7. Entende? Então, assim, é um absurdo assim, a diferença, né? Mas a maior parte das cidades aqui, a maior parte das estações meteorológicas, a temperatura está elevada. Repare que aqui no sul do estado também, temperaturas entre 13 graus, 11 graus, 12 graus. Então, está mais ou menos dentro desse patamar. Bom, as máximas, tentar ser o mais sucinto possível, né? Ela varia entre 25 a 26 graus, entre 24 a 26 graus nessas áreas mais do oeste da região sul do Brasil, entre 23 a 25 graus nessas áreas mais aqui do litoral. Aqui só um detalhe, aqui tem alguns pontos que chega até uns 26, 28 graus, que é essa área aqui mais do Rio Grande do Sul e essa área aqui mais a oeste do Paraná. Aqui eu acredito que uns 23 a 25 graus nessa região, mais aqui do meio oeste, e aqui uns 25, 26 graus até uns 27 graus. Essa condição ela também é válida para os próximos dias. 18, 20, uns 22, 23 graus aqui na Serra. Ah, mas não aparece no mapa. É a experiência. Aqui é a experiência. Aqui eu já conheço os valores. Então, não é só o que diz o mapa, né? Você tem que ter aquela experiência de previsor, né? Tu tem que olhar, já saber mais ou menos quanto que isso aqui transmite. O que o mapa ele está, né, dizendo, né? Então, aqui é a parte da experiência das projeções. Mesma situação aqui para quinta, mesma situação para sexta, para sábado e o domingo, que daí fica um pouco mais agradável do oeste à serra, justamente por conta de algumas instabilidades. As mínimas, sem oscilação, mínimas entre 5 a 8 graus na maior parte das cidades, principalmente nas baixadas, 5, 4 graus aqui no setor mais oeste, e sendo que nos topos fica entre 10, 12 graus, e aqui no topo da serra entre 0 a menos 2, menos 3 graus. Isso eu estou aqui considerando as estações meteorológicas que estão aqui, ó. Estão aqui nesse mapa aqui. Pode ser que tenha um outro ponto mais frio, né? Mas estou levando em consideração esse mapa aqui do CIRAM. E assim, ó, pessoal, a perspectiva é que nós tenhamos o domínio do tempo bom, predomínio do sol e poucas variações de nuvens, tanto nessa quarta, quinta, sexta, sábado, já tem chance de chuva e trovoada no Rio Grande do Sul, né? Repare, pode ver ali em tons de verde. E no domingo, essas instabilidades elas atingem o sul do Rio Grande do Sul, oeste do Rio Grande do Sul, oeste, meio oeste de Santa Catarina, alguns pontos da serra até o final do dia à noite, e oeste do Paraná. Então, nessas áreas tem chance para ter algumas pancadas. Não é chuva volumosa, repare que na segunda-feira já começa a melhorar. Na segunda-feira ainda tem chuva, né? Mas vai melhorando ao longo do dia. Aí lá pela terça também o tempo é bom, só que aqui no litoral norte, Grande Florianópolis, já pode ter circulação marítima. Então, por enquanto, assim, nada de chuva exagerada. Aí me pergunto assim, pô, mas e o El Niño? O El Niño, ele tá já bem dizer configurado, só que é aquela coisa, né? Ele tá lá no oceano, ele já tá bem dizer com o El Niño, só que demora, né? Um mês e meio, para a gente começar a ter as respostas, né? E quando a gente começar a ter as respostas que o El Niño ele vai trazer, que vai ser excesso de chuva, com certeza vai ter muita gente implorando para ter seca, porque vai chover muito, cara. Eu tava dando uma analisada aí nas projeções e vai ser um El Niño bem forte. E esse El Niño forte ele pode trazer consequências de chuvas mais frequentes. Ah, quando mais ou menos? Olha, na metade de junho para frente, isso aí a gente vai analisando, mas em junho já tem os primeiros sintomas, os primeiros sinais que o El Niño ele já vai estar atuando.
Daí para frente, aí julho, agosto, setembro, outubro, daí é só a tendência a piorar, né? Cada vez mais o cenário. Então, vamos aproveitar esses dias ensolarados aí que a gente está tendo em maio, início de junho, e aí depois, daí aos pouquinhos, o El Niño começa a atuar e trazendo bastante instabilidade aqui no sul do Brasil. Beleza? Mas isso é um papo que a gente vai levando mais para frente, mas é bom já ficar esperto que falta pouco tempo. Beleza? Um abraço aí para todos, tudo de bom e até logo mais.